Meu nome é Amamira e tenho 34 anos. Parada no portão da minha mansão à beira-mar, senti uma estranha mistura de emoções me invadir enquanto olhava para as duas pessoas que nunca pensei que veria novamente. Meu irmão Aaron e sua esposa Vanessa estavam lá, com a bagagem aos pés e o desespero nos olhos, implorando para morar comigo. 10 anos atrás, Aaron me deu um soco na cara e me cortou completamente porque Vanessa me chamou de lixo, e eu ousei confrontá-lo sobre isso. Antes de contar qual decisão tomei naquele dia, me diga de onde você está assistindo e inscreva-se se você também já teve que lidar com familiares tóxicos. Cresci em um bairro de classe média em Boston com meus pais e meu irmão mais velho, Aaron. Nossa casa era modesta, mas confortável, uma construção colonial de 2 andares com um pequeno quintal, onde Aaron e eu passávamos horas brincando juntos quando éramos pequenos. Ele era 4 anos mais velho que eu e, naqueles primeiros anos, era meu protetor e melhor amigo. Lembro-me dele me ensinando a andar de bicicleta, segurando o encosto do banco e correndo ao meu lado até eu encontrar o equilíbrio. Quando as crianças da vizinhança me provocavam por causa do meu cabelo cacheado, Aaron intervinha e mandava elas recuarem. Nossos pais trabalhavam com finanças, meu pai como consultor de investimentos e minha mãe como contadora. Eles trabalhavam longas horas, o que significava que Aaron e eu passávamos muito tempo juntos depois da escola. Íamos a pé para casa juntos, Aaron sempre se certificando de que eu atravessasse a rua com segurança, e depois fazíamos a lição de casa na mesa da cozinha antes de fazer sanduíches e assistir desenhos animados. Tudo mudou quando Aaron completou 12 anos. Nossos pais, de repente, começaram a depositar enormes expectativas nele. Matricularam-no em todas as aulas avançadas disponíveis, inscreveram-no em diversas atividades extracurriculares e falavam constantemente sobre como ele seguiria os passos deles no mundo financeiro. Foi como se, da noite para o dia, o foco de toda a nossa família tivesse se voltado para Aaron e seu futuro. Eu tinha apenas 8 anos na época e notei a mudança imediatamente. Os jantares em família se transformaram em sessões de interrogatório sobre as notas e as conquistas de Aaron. Minhas conquistas, como vencer o concurso de soletração ou conseguir o papel principal na peça da escola, eram mencionadas brevemente antes que a conversa voltasse a focar em Aaron. Ainda me lembro da pontada de decepção quando ninguém foi me ver na produção escolar de Alice no País das Maravilhas porque coincidia com um dos torneios de debate de Aaron. Com o passar dos anos, trabalhei cada vez mais para obter a aprovação dos meus pais. Mantive um GPA perfeito, entrei para o conselho estudantil e fui voluntário no hospital local. Mas, independentemente do que eu fizesse, nunca parecia se comparar as conquistas de Aaron aos olhos dos meus pais. Quando eu tirava só notas A, minha mãe assentia e dizia, que bom, Amira, antes de se virar para Aaron e se entusiasmar com seu B+ em cálculo avançado. A mudança em Aaron foi gradual, mas inconfundível. O irmão gentil e protetor que eu conhecia começou a se transformar em alguém que absorvia as atitudes dos nossos pais. Ele se tornou condescendente, frequentemente fazendo comentários sarcásticos sobre meus interesses ou realizações. Teatro é só fingimento, Amira. Não é como se o que eu estou fazendo realmente importasse no mundo real, ele dizia quando eu lhe contava, animada, sobre conseguir um papel na produção da escola. Quando eu estava no ensino fundamental e Aaron no ensino médio, a distância entre nós já era grande. Ele raramente tinha tempo para mim, ocupado demais com seus estágios prestigiosos e cursos preparatórios para a faculdade. Quando me reconhecia, era frequentemente para me criticar ou me provocar na frente dos amigos. Lembro-me de um incidente particularmente doloroso quando eu tinha 13 anos e convidei meu primeiro crush para estudar. Aaron entrou dançando na sala e começou a contar histórias constrangedoras sobre mim quando criança, rindo enquanto meu rosto ficava vermelho de humilhação. Apesar de tudo isso, eu ainda me apegava à crença de que, lá no fundo, Aaron ainda se importava comigo. Às vezes, eu notava vislumbres do meu irmão mais velho, como quando ele me ajudava discretamente com a lição de trigonometria sem que nossos pais soubessem, ou quando me defendia de um professor particularmente desagradável que me acusara injustamente de colar em uma prova. Eu tentava manter nossa conexão, deixando bilhetes de incentivo em sua mochila antes de provas importantes ou guardando para ele o último pedaço de bolo de chocolate porque sabia que era o seu favorito. Às vezes, esses gestos eram retribuídos com um sorriso raro ou uma rápida mexida no meu cabelo, momentos que eu valorizava porque me lembravam de como as coisas costumavam ser. Quando Aaron foi para a faculdade aos 18 anos, nossa casa parecia mais vazia e, de alguma forma, menos tensa sem ele por perto para me comparar constantemente. Meus pais ocasionalmente notavam minhas conquistas.
Minha mãe chegou a participar do meu torneio de debate quando cheguei à final, e meu pai me ajudou com minhas inscrições para a faculdade. Mas a conversa deles ainda girava em torno de Aaron, suas aulas em Princeton, suas perspectivas de estágio, as conexões importantes que ele estava fazendo. Dediquei-me aos estudos e às atividades extracurriculares com determinação renovada. Se não pudesse ter o amor e a aprovação incondicional dos meus pais, pelo menos construiria algo na minha vida, nos meus próprios termos. No último ano, fui promovido a orador da turma, ganhei uma bolsa integral para a Universidade Northwestern e fui aceito no prestigiado programa de negócios da universidade. No dia em que recebi a carta da minha bolsa, corri para casa transbordando de entusiasmo. Eu havia conquistado algo significativo inteiramente por mérito próprio, algo que livraria meus pais de qualquer ônus financeiro para minha educação. Encontrei meus pais na cozinha e compartilhei a notícia com entusiasmo. Que maravilha, Amamira, disse meu pai, erguendo brevemente os olhos do jornal. A Northwestern tem um bom programa, acrescentou minha mãe, mexendo o café. Não exatamente Princeton, claro, mas muito respeitável. A resposta morna deles me magoou, mas eu já esperava por isso. O que eu não esperava era o telefonema que recebi 15 minutos depois. Era o Aaron, e meus pais imediatamente o colocaram no viva voz. Ele tinha acabado de receber uma oferta para uma vaga de associado de verão no Goldman Sachs, uma posição normalmente reservada para alunos de MBA. Meus pais explodiram em aplausos e parabéns, minha bolsa de estudos completamente esquecida na empolgação com a conquista do Aaron. Sentei-me à mesa da cozinha, com a carta da bolsa ainda na mão, sentindo-me invisível em minha própria casa. Foi nesse momento que percebi que, independentemente do que eu conquistasse, nunca seria o suficiente para me colocar em pé de igualdade com o Aaron na minha família. E essa percepção, por mais dolorosa que fosse, acabou me dando a liberdade de parar de buscar a aprovação deles e começar a construir meu próprio caminho. Ao fazer as malas para a faculdade naquele outono, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma de que criaria uma vida significativa nos meus próprios termos, com ou sem o reconhecimento da minha família. Mal sabia eu então o quão completamente essa promessa seria testada nos anos seguintes. Chegar à Universidade Northwestern foi como entrar em um mundo novo. Pela primeira vez na vida, eu estava cercada por pessoas que não me conheciam como a irmã mais nova de Aaron, mas simplesmente como a Mamira. Meu dormitório era um prédio de tijolos de 5 andares com janelas grandes com vista para o Lago Michigan. Eu tinha uma colega de quarto chamada Tessa, de Seattle, que estudava biologia marinha e me apresentou a comida apimentada e a bandas de indie rock. Durante a semana de orientação, participei de uma apresentação de startups de tecnologia que mudou a trajetória da minha vida. Observar jovens empreendedores apresentarem suas ideias com paixão a um painel de investidores despertou em mim uma faísca. Sempre me interessei por negócios, mas ver esses inovadores, muitos não muito mais velhos do que eu, me fez perceber que não precisava esperar até a formatura para empreender. Declarei minha dupla formação em administração e ciência da computação, o que causou certa desconfiança na minha orientadora acadêmica. É uma combinação ambiciosa, alertou ela. A carga de trabalho será intensa. Mas eu estava determinada. Anos tentando provar meu valor para minha família me tornaram resiliente e disciplinada diante dos desafios acadêmicos. A vida universitária era agitada, mas estimulante. Entrei para o Clube de Empreendedorismo e para a Associação de Mulheres Empresárias, onde conheci alunas com a mesma mentalidade e que compartilhavam da minha paixão por inovação. No segundo ano, comecei a desenvolver uma ideia para um aplicativo móvel que ajudaria pequenas empresas a gerenciar seus estoques e se conectar com fornecedores locais. Passei inúmeras noites no laboratório de informática do campus, aprendendo linguagens de programação adicionais e trabalhando em protótipos. Meu relacionamento com a família se tornou cada vez mais distante durante esse período. Eu ligava para casa todos os domingos, mas as conversas eram breves e superficiais. Meus pais estavam preocupados com o progresso de Aaron em seu novo emprego na empresa financeira onde o ajudaram a conseguir uma vaga. Quando mencionei minha ideia de aplicativo durante uma ligação, meu pai riu e disse: "Aplicativos estão por todos os lados hoje em dia, Amira. Concentre-se em conseguir bons estágios, como seu irmão." A independência financeira se tornou minha prioridade. A bolsa cobria minhas mensalidades, mas o custo de vida em Chicago era alto. Eu trabalhava 20 horas por semana na livraria do campus e fazia projetos freelance de web design para empresas locais.
Cada dólar que eu ganhava era usado para construir meu negócio ou pagar itens essenciais. Eu vivia frugalmente, muitas vezes pulando eventos sociais para economizar dinheiro ou trabalhar no meu aplicativo. No meu primeiro ano, conheci o professor Lawrence Bennett durante uma competição de pitch de negócios. Ex-executivo de tecnologia que havia vendido sua empresa por milhões antes de se dedicar à academia, Lawrence viu potencial na minha ideia e se ofereceu para ser meu mentor. Sob sua orientação, refinei meu plano de negócios e aprendi sobre como obter financiamento. Você tem algo especial aqui, Amamira, disse-me Lawrence após analisar meu protótipo mais recente. Mas você precisa pensar grande. Isso pode ajudar não apenas empresas locais, mas também criar uma rede entre regiões. Com o incentivo de Lawrence, candidatei-me ao programa de incubadora de startups da universidade e fui aceito. Isso me deu acesso a recursos de ambiente de trabalho e a potenciais investidores. Montei uma pequena equipe de colegas que acreditaram na minha visão. Zoe, uma programadora brilhante, e Daniel, formado em marketing com ideias criativas, e Jackson, que entendia de logística da cadeia de suprimentos. No verão anterior ao meu último ano, lançamos uma versão beta do aplicativo, chamado Supply Link, com 20 empresas locais em Chicago. O feedback foi promissor, mas rapidamente descobrimos falhas em nosso modelo. Várias empresas desistiram, alegando problemas com a interface do usuário e problemas de integração com seus sistemas existentes. Foi minha primeira experiência real com o fracasso, e foi um golpe duro. Lembro-me de ligar para Lawrence chorando do meu pequeno apartamento, pronto para desistir. Isso faz parte do processo, ele me garantiu. Todo empreendedor de sucesso enfrenta contratempos. O que importa é como você reage a eles. Levando seu conselho a sério, reuni minha equipe para uma avaliação honesta do que deu errado. Passamos os 2 meses seguintes reconstruindo completamente a plataforma, abordando cada problema levantado por nossos testadores beta. Usei cada centavo das minhas economias para nos manter à tona durante esse período, muitas vezes pulando refeições para esticar ainda mais meu orçamento. Quando finalmente voltei para casa no Natal daquele ano, o contraste entre a vida de Aaron e a minha não poderia ter sido mais gritante. Ele tinha acabado de ser promovido na empresa e comprado um apartamento de luxo no bairro nobre de Back Bay, em Boston. Enquanto isso, eu usava roupas de brechó e havia perdido peso devido aos meus hábitos alimentares irregulares. Você parece cansada, Amira, comentou minha mãe durante o jantar de Natal. Talvez você devesse reconsiderar esse negócio de aplicativos. Há uma vaga de nível básico na empresa do seu pai que pode ser ideal para você depois da formatura. Estou bem, mãe, respondi, tentando esconder minha frustração. O Supply Link está passando por alguns problemas de crescimento, mas estamos progredindo. Aaron deu um sorriso irônico do outro lado da mesa. O Supply Link parece um site de namoro para funcionários de depósito. Nossos pais riram, e eu senti aquela pontada familiar de ser a piada da família. Mas algo havia mudado em mim. Em vez de me encolher diante da rejeição, me vi descrevendo calmamente nosso novo modelo de negócios e o mercado potencial que almejávamos. Eles talvez não entendessem ou aprovassem, mas eu não precisava mais que entendessem. Após a formatura, enquanto a maioria dos meus colegas estava em entrevistas para cargos corporativos, decidi investir totalmente na Supply Link. Relançamos nossa plataforma aprimorada e começamos a ver um crescimento constante. Lawrence me apresentou a alguns investidores anjo que forneceram financiamento suficiente para me mudar para um pequeno escritório e contratar mais 2 desenvolvedores. O primeiro ano foi exaustivo. Trabalhei 16 horas por dia, 7 dias por semana. Houve momentos em que questionei minha decisão, especialmente quando vi atualizações do Aaron nas redes sociais, viajando para lugares exóticos para reuniões de negócios ou se mudando para uma casa ainda maior, tudo com o apoio financeiro e emocional contínuo dos nossos pais. Mas, aos poucos, a Supply Link começou a ganhar força. Pequenas empresas em Chicago começaram a nos recomendar para suas contrapartes em cidades vizinhas. Aos 18 meses, tínhamos mais de 300 empresas usando nossa plataforma e havíamos expandido para 3 estados. Ainda não éramos lucrativos, mas estávamos crescendo de forma constante. Eu ainda fazia aparições obrigatórias em reuniões familiares, embora estas se tornassem cada vez mais desconfortáveis. Meus pais me apresentavam aos amigos como a nossa filha, que tem um pequeno negócio na internet, enquanto Aaron era apresentado como nosso filho, o vice-presidente do Morgan Stanley.
Aprendi a sorrir nessas interações, sabendo que a validação externa da minha família era algo que eu talvez nunca recebesse. O que eu não percebia era que, enquanto um capítulo de decepção familiar estava se encerrando, outro, mais doloroso, estava prestes a começar, um que testaria não apenas minha determinação empresarial, mas também meus limites pessoais de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Conheci Vanessa durante um jantar de ação de graças na casa dos meus pais, quando eu tinha 26 anos. Aaron mencionou que levaria alguém especial, e meus pais estavam praticamente vibrando de alegria. Eles redecoraram o quarto de hóspedes, compraram louças novas para a ocasião e minha mãe até contratou uma faxineira profissional pela primeira vez em anos. Quando eles chegaram, entendi imediatamente a comoção. Vanessa estava deslumbrante, com cabelos escuros brilhantes, maquiagem impecável e o tipo de confiança que vem de uma vida inteira ouvindo: "Você é especial." Ela usava roupas de grife que até eu reconhecia, apesar do meu interesse limitado por moda. Aaron olhou para ela como se ela fosse a rainha do universo, e meus pais ficaram igualmente encantados. "A Mamira, está é Vanessa Hartley", disse Aaron, enfatizando o sobrenome dela como se eu devesse reconhecê-lo. Mais tarde, descobri que ela era filha de Richard Hartley, dono de uma das maiores empresas de private equity da Costa Leste. "É um prazer conhecê-la", disse Vanessa, beijando minhas duas bochechas no ar. Aaron me contou tanto sobre sua irmãzinha e seu negócio de aplicativozinho fofo. Havia algo no jeito como ela disse negócio bonitinho de aplicativo em que me arrepiou, mas sorri educadamente. "A Supply Link está indo bem, na verdade. Acabamos de expandir para o mercado do Centro-Oeste." "Que charme", respondeu ela, já voltando a atenção para a cozinha reformada da minha mãe. Durante o jantar, Vanessa dominou a conversa com histórias sobre sua recente viagem a Paris, o novo iate do pai e o evento beneficente que ela ajudou a organizar e que arrecadou pouco mais de $1 milhão. Meus pais ouviam atentamente cada palavra dela, fazendo perguntas complementares e elogiando tudo, desde seu trabalho beneficente até sua escolha de vinho. Quando tentei compartilhar novidades sobre um grande cliente que tínhamos acabado de fechar, minha mãe me interrompeu no meio da frase para perguntar a Vanessa sobre sua pulseira de diamantes. Era como se eu tivesse me tornado ainda mais invisível aos olhos da minha família agora que Aaron tinha trazido para casa alguém que representava tudo o que eles valorizavam: riqueza, status social e conexões. Depois do jantar, ajudei a lavar a louça enquanto Aaron, Vanessa e meus pais iam para a sala tomar café. Enquanto eu colocava a máquina de lavar louça na máquina, ouvi Vanessa dizer: "O setor de tecnologia está tão volátil hoje em dia. Me preocupo com as pessoas que colocam todos os ovos nessa cesta." Houve uma pausa, e então ela acrescentou mais baixinho: "Principalmente quando não tem a formação ou a experiência necessárias para isso." Senti minhas bochechas arderem de raiva e vergonha, sabendo que estavam falando de mim. Mas respirei fundo e me lembrei de que meu valor não era determinado pelas opiniões de Vanessa ou pela aprovação da minha família. Nos meses seguintes, Aaron e Vanessa ficaram cada vez mais sérios. Eles apareceram na seção a casais poderosos com menos de 30 da Boston Magazine, e meus pais não paravam de falar sobre como eles formavam um casal incrível. Durante um telefonema, minha mãe sugeriu, sem muita sutileza, que eu talvez quisesse deixar Aaron apresentá-la a alguns dos colegas dele, já que eu não estava ficando mais jovem. "Estou focada em fazer minha empresa crescer agora, mãe", respondi. "Namorar não é uma prioridade." "Bem, nem todo mundo pode se casar com alguém como a Vanessa", ela suspirou. "Mas você poderia pelo menos tentar conhecer alguém adequado." Apesar dessas tensões, eu me esforçava para manter um relacionamento com Aaron. Ocasionalmente, nos encontrávamos para almoçar quando eu estava em Boston, embora esses encontros incluíssem cada vez mais Vanessa. Ela era simpática comigo, fazendo perguntas superficiais sobre o meu negócio antes de voltar a conversa para o seu mundo. 6 meses depois de começarem a namorar, Aaron pediu Vanessa em casamento com um anel de diamante de 5 quilates durante um passeio de balão sobre o Vale de Napa. O noivado foi anunciado nas páginas sociais do Boston Globe, e meus pais imediatamente começaram a planejar o que prometia ser o casamento da temporada. Fui convidado para a festa de noivado na propriedade Hartley, uma mansão imponente em Brooklyn com jardins bem cuidados e vista para o horizonte de Boston. Sentindo-me deslocado entre os convidados ricos, encontrei um canto tranquilo na biblioteca para recuperar o fôlego. Foi então que ouvi Aaron e Vanessa conversando na sala ao lado. "Sua irmã parece ser legal", disse Vanessa, com a voz cheia de falsidade. "Mas, sinceramente, Aaron,
ela é um pouco constrangedora. Todo mundo aqui é importante, e ela está comandando uma startup falida num galpão reformado. Fiquei paralisada, incapaz de me mexer, esperando Aaron me defender. Em vez disso, ouvi-o suspirar. Eu sei, querida. Ela sempre foi a decepção da família. Meus pais fizeram o melhor que podiam com ela, mas ela simplesmente não tem o que é preciso para ter sucesso no mundo real. Ela é basicamente um lixo comparada às pessoas com quem nos relacionamos, continuou Vanessa. Quer dizer, olha a roupa dela hoje à noite. É como se ela nem se esforçasse. Vamos minimizar o envolvimento dela no casamento, respondeu Aaron. Talvez possamos colocá-la no fundo, com os primos distantes. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Durante todos esses anos, eu me apeguei à crença de que, no fundo, Aaron ainda se importava comigo, que, apesar de sua condescendência e do favoritismo dos nossos pais, ele ainda era o irmão que me ensinou a andar de bicicleta e me defendeu dos valentões. Naquele momento, aquele último resquício de ilusão foi destruído. Saí da biblioteca e voltei para a festa, meu rosto uma máscara cuidadosa que escondia a dor. Pelo resto da noite, sorri e conversei um pouco, contando os minutos até poder ir embora. Quando Vanessa brindou com um copo para anunciar que haviam marcado uma data para a primavera seguinte, juntei-me aos aplausos, apesar de me sentir vazio por dentro. No voo de volta para Chicago, no dia seguinte, tomei uma decisão. Eu iria ao casamento deles porque era o que se esperava de mim, mas manteria limites mais fortes com minha família dali em diante. A aprovação deles era algo que eu jamais teria, e continuar buscando por ela só me causava dor. O que eu não sabia naquela época era que o pior ainda estava por vir e que o casamento em si se tornaria o ponto de ruptura que acabaria com meu relacionamento com minha família para sempre. 6 meses após a festa de noivado, os preparativos para o casamento estavam a todo vapor. Apesar de ser a única irmã do Aaron, não fui convidada para ser madrinha. Vanessa havia escolhido 5 de suas colegas de irmandade e suas 2 primas. Não é nada pessoal, explicou Aaron por telefone. A Vanessa tem sua visão para a festa de casamento, e precisamos respeitar isso. Disse a mim mesmo que não importava. De qualquer forma, eu estava ocupado com a Supply Link, que havia recentemente garantido outra rodada de financiamento. Agora operávamos em 6 estados e tínhamos uma equipe de 15 funcionários. A empresa finalmente estava gerando um pequeno lucro, que eu estava reinvestindo em esforços de expansão. 3 meses antes do casamento, recebi uma ligação estranha da minha mãe. Amamira, precisamos discutir as despesas do casamento, disse ela sem rodeios. E elas? Perguntei, confusa. Eu já tinha comprado meu vestido e reservado minhas passagens. Bem, como você sabe, os Atleys estão contribuindo significativamente, mas ainda há muitos custos que recaem sobre nós, como família do noivo. Seu pai e eu usamos nossas economias para a aposentadoria, mas ainda estamos ficando aquém. Uma sensação de mau presságio me invadiu. Mãe, o que você está dizendo? Precisamos da sua ajuda, Amamira. Usamos seu cartão de crédito para alguns dos depósitos. Sabemos que seu negócio está indo bem agora, e este é um evento familiar importante. Quase deixei meu celular cair. Você fez o quê? Como conseguiu as informações do meu cartão de crédito? Você deixou sua carteira em casa na sua última visita, disse ela, com desdém. Não é grande coisa. Somos uma família, e este é o casamento do seu irmão. Entrei na minha conta imediatamente e me senti enjoada. Havia cobranças totalizando pouco mais de $100.000, todas para vários fornecedores de casamento, um hotel de luxo, um buffet renomado, uma floricultura de grife e muitos outros. Mãe, isso é loucura. Você não pode simplesmente pegar meu cartão de crédito sem permissão e cobrar $100.000. Não seja tão dramática, Amira, respondeu ela friamente. O Aaron faria o mesmo por você. É isso que a família faz. Além disso, não é como se você não pudesse pagar agora que seu aplicativozinho está dando dinheiro. Fiquei sem palavras, de raiva e descrença. Eles não só tinham me roubado, como também estavam agindo como se eu fosse obrigado a aceitar. Quero que vocês me reembolsem todas as cobranças imediatamente, disse eu quando finalmente consegui falar. Isso não é um pedido. É roubo e é ilegal. Não acredito como você está sendo egoísta, exclamou minha mãe.
Depois de tudo que fizemos por você, este é o dia especial do seu irmão. O que exatamente você fez por mim? Retruquei. Eu me formei na faculdade com uma bolsa de estudos, construí meu negócio sem nenhum apoio seu, e agora você me rouba e me chama de egoísta? A conversa tomou outro rumo a partir daí, com minha mãe finalmente desligando na minha cara depois de me chamar de filha ingrata. Meu pai ligou de volta uma hora depois, com um tom mais razoável, mas a mensagem era a mesma: eu precisava me esforçar e cobrir essas despesas como parte do meu dever familiar. Entrei em contato imediatamente com a administradora do meu cartão de crédito para contestar as cobranças. Mas, como meus pais tinham acesso físico ao meu cartão e havia um relacionamento familiar, o processo se tornou complicado. Fui aconselhado a registrar um boletim de ocorrência, algo que eu ainda não estava pronto para fazer contra meus próprios pais. Na semana anterior ao casamento, as famílias se reuniram em Boston para vários eventos pré-casamento. Apesar de tudo, compareci ao jantar de ensaio em um restaurante sofisticado com vista para o porto. Eu havia decidido conversar pessoalmente com meus pais e Aaron depois do casamento, na esperança de resolver a questão do cartão de crédito em particular. O jantar foi suntuoso, com 5 pratos e vinhos premium. O pai de Vanessa fez um brinde elogiando Aaron como um filho que eu nunca tive e expressando sua alegria por unir suas famílias. Meus pais estavam radiantes de orgulho, e eu fiquei em silêncio, sentindo-me um estranho em meu próprio evento familiar. Depois do jantar, os convidados se reuniram no bar privativo do restaurante. Eu estava conversando com um dos amigos de faculdade do Aaron quando Vanessa se aproximou, claramente depois de ter tomado várias taças de champanhe. Amira, querida, disse ela em voz alta o suficiente para os convidados próximos ouvirem, queria agradecer pela sua generosa contribuição para o nosso dia especial. O Aaron me contou que seus pais usaram seu cartão de crédito. Que gentileza sua ajudar. Meu rosto queimou de humilhação quando várias pessoas se viraram para nos olhar. Não foi bem assim que aconteceu, eu disse baixinho. O sorriso de Vanessa ficou frio. Não? Porque ouvi dizer que você anda dando bronca por causa disso. Sério, Amira? É indecoroso ser tão mesquinha com o casamento do seu único irmão. Algo dentro de mim estalou. Todos os anos de rejeição, de ser a decepção da família, de tentar e não conseguir a aprovação deles culminaram naquele momento. Meus pais roubaram meu cartão de crédito e cobraram $100.000 sem minha permissão, eu disse claramente. Isso não é ser mesquinho. Isso é ter limites normais. Os olhos de Vanessa se arregalaram, fingindo preocupação. Ai, céus! O negócio do aplicativo não está indo tão bem quanto você finge? A grana está curta? Poderíamos ter te colocado na mesa livre se soubéssemos. Meu negócio está indo bem, respondi, lutando para manter a compostura. Isso tem a ver com respeito e decência básica, conceitos que você claramente não entende. Como ousa falar com a minha noiva desse jeito? A voz de Aaron veio de trás de mim. Ele se aproximou sem que eu percebesse e ouviu claramente o final da nossa conversa. Virei-me para encará-lo. Aaron, ela está me humilhando deliberadamente em público, e você e nossos pais não tinham o direito de usar meu cartão de crédito sem permissão. Achamos que vocês gostariam de contribuir, disse ele, com desdém. Mas, aparentemente, vocês são egoístas demais para ajudar a própria família. Não se trata de ajudar a família, eu disse, elevando a voz apesar dos meus esforços para manter a calma. A questão é que vocês todos se sintam no direito de tirar o que quiserem de mim sem me darem nada em troca. Nada em troca? Aaron riu amargamente. Nós te demos tudo. Um lar estável, oportunidades, conexões. Não, Aaron. Você conseguiu essas coisas. Eu pude assistir de lado enquanto ouvia que eu nunca era bom o suficiente. Vários convidados assistiam abertamente agora, e Vanessa parecia estar curtindo o espetáculo. Eu te disse que ela era um lixo, sussurrou para Aaron, em tom teatral. Sem classe nenhuma, fazendo um escândalo no nosso jantar de ensaio. Foi então que cometi o erro de revelar o que tinha ouvido na festa de noivado. Ouvi vocês dois naquela noite, sabe, na biblioteca da casa dos seus pais. Ouvi você me chamar de lixo e de decepção. Ouvi o Aaron concordar com você. O rosto de Aaron se contorceu de raiva. Você estava nos espionando? Eu não estava espionando. Eu estava no quarto ao lado, e você não estava exatamente sussurrando.
O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mal tive tempo de reagir. O rosto de Aron ficou vermelho e, antes que eu percebesse, seu punho acertou minha bochecha, me fazendo tropeçar e cair em uma mesa de centro. O salão ficou em silêncio. Toquei meu rosto em choque, sentindo a ardência onde seus nós dos dedos haviam tocado. Um pequeno fio de sangue escorreu do canto da minha boca. Saia, disse Aron, com a voz baixa e perigosa. Saia e não volte mais. Você não é mais bem-vindo no meu casamento nem na minha vida. Ninguém se moveu para me ajudar ou condenar a atitude de Aron, nem meus pais, que estavam paralisados a poucos metros de distância, nem nenhum dos convidados que testemunharam a agressão. Vanessa parecia quase satisfeita, passando o braço pelo de Aron como se o apoiasse naquele momento difícil. Peguei minha bolsa e saí do restaurante, com a visão turva pelas lágrimas. Lá fora, chamei um táxi e voltei para o hotel, onde arrumei meus pertences com as mãos trêmulas. Peguei o primeiro voo de volta para Chicago na manhã seguinte. O casamento ocorreu conforme o planejado, 2 dias depois, sem mim. Minha administradora de cartão de crédito finalmente resolveu a maioria das cobranças contestadas, embora o processo tenha levado meses e prejudicado meu score de crédito temporariamente. Nunca recebi um pedido de desculpas dos meus pais ou do Aron. Aliás, não tive mais notícias deles por um longo tempo. Aquela noite mudou tudo. A agressão física foi a linha final cruzada. Mas, na verdade, o relacionamento já estava rompido muito antes do punho de Aron tocar meu rosto. Ao voar para casa naquela manhã, fiz uma promessa a mim mesma: construiria uma vida tão plena e rica que a ausência deles não passaria de uma nota de rodapé na minha história. Os primeiros meses após o incidente do casamento foram alguns dos mais sombrios da minha vida. Eu me dediquei ao trabalho para não processar a dor, muitas vezes ficando no escritório até altas horas da madrugada. Minha equipe notou a mudança em mim, as olheiras, meu temperamento explosivo, mas eu afastei as preocupações deles com conversas sobre metas de expansão e oportunidades de mercado. Lawrence era o único em quem eu confiava. Nos encontramos para um café numa tarde chuvosa, e eu finalmente me soltei, contando a ele tudo o que tinha acontecido com a minha família. Ele ouviu sem interromper, com uma expressão cada vez mais preocupada. Amira, disse-lhe quando terminei, o que eles fizeram foi abusivo, tanto financeira quanto emocionalmente, e seu irmão a agrediu fisicamente. Você já pensou em conversar com um terapeuta sobre isso? Eu não tinha, mas a sugestão dele fez sentido. No dia seguinte, encontrei uma terapeuta especializada em traumas familiares, a doutora Sofia Martinez. Nossas sessões semanais se tornaram uma âncora enquanto eu navegava pelas complexas emoções de luto, raiva e libertação que acompanhavam o rompimento dos laços com minha família. O distanciamento familiar é mais comum do que as pessoas imaginam, disse-me a doutora Martinez durante uma sessão, e às vezes é a escolha mais saudável quando o relacionamento é consistentemente prejudicial. Enquanto isso, a Supply Link crescia além da minha visão inicial. O que começou como uma ferramenta para pequenas empresas gerenciarem seu estoque evoluiu para uma plataforma abrangente que facilitava cadeias de suprimentos inteiras. Conseguimos um grande investimento de uma empresa de capital de risco que nos permitiu contratar mais desenvolvedores e expandir nossos esforços de marketing. Mudei-me para um escritório maior no centro de Chicago e contratei uma diretora de operações, Raquel Kim, que tinha experiência em escalar startups de tecnologia. Com Raquel gerenciando as operações diárias, pude me concentrar no crescimento estratégico e no desenvolvimento de produtos. No final daquele ano, tínhamos usuários em 15 estados e estávamos começando a atrair a atenção de publicações do setor. Uma dessas publicações, a Tech Inovator, estava publicando uma matéria sobre mulheres fundadoras na área de tecnologia da cadeia de suprimentos. Eles enviaram um jornalista chamado Brian Walsh para me entrevistar. Brian foi atencioso e fez perguntas perspicazes sobre os desafios que eu havia superado na construção da Supply Link. O que estava programado para ser uma entrevista de 1 hora se estendeu para 3 e terminou com Brian perguntando se eu estaria interessada em continuar nossa conversa durante o jantar. Nosso primeiro encontro foi em um pequeno restaurante italiano em Lincoln Park. Brian era diferente de todos que eu já havia conhecido, genuinamente interessado em meus pensamentos e experiências, sem nenhuma intenção oculta. Ele era um jornalista de tecnologia com formação em engenharia, inteligente e compassivo, com um senso de humor seco que me fez rir pela primeira vez em meses. Minha situação familiar é complicada, avisei-o no nosso terceiro encontro, quer dizer, não falo mais com nenhum deles.
Família não é só uma questão de sangue, respondeu ele. É uma questão de quem está presente, quem respeita seus limites, quem celebra seus sucessos sem transformá-los em algo pessoal. Ao longo do ano seguinte, Brian e eu construímos um relacionamento baseado em respeito mútuo e afeto genuíno. Ele compreendeu minha dedicação à empresa e nunca me fez sentir culpada por trabalhar até tarde ou viajar a trabalho. Em troca, apoiei sua carreira quando lhe ofereceram um cargo de editor de tecnologia em uma grande publicação digital. Com a Supply Link prosperando e minha vida pessoal mais estável, comecei a pensar em criar um lar mais permanente para mim. Chicago tinha sido boa para mim, mas me senti atraído pela ideia de um novo começo em algum lugar. Durante uma viagem de negócios à Califórnia, me apaixonei pelo litoral ao sul de São Francisco. Havia algo de curativo no horizonte infinito do Oceano Pacífico, no som rítmico das ondas contra a costa. Quando um imóvel foi colocado à venda em Half Moon Bay, uma bela casa à beira-mar, situada no alto de um penhasco com vista panorâmica, soube imediatamente que era ali que eu queria morar. A casa era cara, mais de 4 milhões de dólares, mas a Supply Link me enriqueceu muito mais do que eu jamais imaginara. Comprei-a à vista e contratei um designer de interiores para criar espaços que fossem luxuosos e confortáveis. Brian apoiou minha decisão de me mudar, e mantivemos nosso relacionamento à distância por vários meses antes que ele pudesse se transferir para o escritório de sua publicação em São Francisco. Não nos mudamos oficialmente juntos, Brian manteve seu próprio apartamento na cidade, mas passava a maioria dos fins de semana comigo em Half Moon Bay. Na Califórnia, construí uma nova rede de apoio. Participei de um fórum de líderes empresariais e fiz amizade com outros empreendedores da área de tecnologia. Comecei a praticar yoga na praia e trilhas, atividades que me ajudaram a me sentir mais conectado e conectado ao meu novo lar. Lawrence me visitava várias vezes por ano, orgulhoso do quanto eu havia evoluído desde o estudante universitário nervoso que ele havia orientado no início. Raquel continuou a administrar o escritório de Chicago com brilhantismo, enquanto eu abri um escritório satélite menor em São Francisco. A Supply Link expandiu-se internacionalmente, com usuários no Canadá, Reino Unido e Austrália. Desenvolvemos um aplicativo móvel que permitia aos empresários gerenciar seus estoques de qualquer lugar, o que abriu mercados totalmente novos. 4 anos após o incidente do casamento, a Supply Link foi avaliada em mais de 200 milhões de dólares. Fui incluída na lista 40 Under 40 da Forbes e convidada para palestrar em conferências de tecnologia ao redor do mundo. A mulher assustada e magoada que fugira de Boston em prantos havia se transformado em uma empreendedora confiante e bem-sucedida, com uma vida construída inteiramente sob seus próprios termos. Ocasionalmente, notícias da minha família chegavam até mim por meio de contatos mútuos. Aaron e Vanessa haviam se mudado para uma casa maior em um subúrbio nobre de Boston. Meus pais se aposentaram cedo, parcialmente financiados por investimentos que Aaron os havia orientado a fazer. Todos ainda frequentavam os mesmos círculos sociais, participando de galas beneficentes e eventos de clubes de campo, suas vidas inalteradas, exceto pela minha ausência. Às vezes, eu me perguntava se eles alguma vez pensaram em mim, se alguma vez se arrependeram de suas ações ou sentiram falta da minha presença. Mas essas dúvidas se tornaram menos frequentes e menos dolorosas com o passar do tempo. Eu havia criado uma família de escolhas, Brian, que me amava exatamente como eu era, Lawrence, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou, Raquel e minha equipe na Supply Link, que trabalharam ao meu lado para construir algo significativo, e os amigos que apareciam em aniversários e comemorações, que ligavam para me ver quando eu estava viajando, que se importavam com o meu bem-estar incondicionalmente. 6 anos depois de deixar Boston, Brian me pediu em casamento durante um passeio ao pôr do sol na praia abaixo da nossa casa. Nos casamos em uma pequena cerimônia na mesma praia, cercados apenas pelos nossos amigos mais próximos. Lawrence me acompanhou até o altar, e Raquel foi minha madrinha. Não houve complicações familiares, nem drama, apenas uma celebração de amor e conexão. No ano seguinte, demos as boas-vindas à nossa filha, Lily, que recebeu o nome da avó do Brian. Ao segurá-la em meus braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa de que ela sempre saberia que seu valor não estava vinculado a conquistas ou comparações. Ela seria amada incondicionalmente, exatamente como era. A vida se acomodou em um ritmo maravilhoso. A Supply Link continuou a prosperar, embora eu tenha me afastado das operações do dia a dia para me concentrar na direção estratégica e passar mais tempo com a minha família. Brian havia publicado seu primeiro livro sobre o futuro da tecnologia e estava trabalhando em um segundo.
Nossa casa à beira-mar era repleta de risos, amor e o tipo de paz que eu nunca havia conhecido enquanto crescia. E então, 10 anos depois de ter visto algum membro da minha família pela última vez, meu sistema de segurança me alertou sobre visitantes no portão. No monitor, vi duas pessoas que nunca imaginei ver novamente, Aaron e Vanessa, com uma aparência muito diferente da última vez que os vira. Era uma manhã fresca de sábado de novembro. Brian tinha levado Lily, de 4 anos, para a aula de natação, e eu estava aproveitando um raro momento de tranquilidade no terraço com uma xícara de café e os últimos relatórios trimestrais da Supply Link. A vista do Oceano Pacífico se estendia à minha frente, com as ondas quebrando contra as rochas abaixo. Essa cena pacífica foi interrompida pelo sinal sonoro do sistema de segurança. Olhei para o monitor e senti meu coração disparar. Parados no meu portão, olhando diretamente para a câmera, estavam Aaron e Vanessa. Quase não os reconheci a princípio. O cabelo impecavelmente penteado e as roupas de grife de Vanessa haviam desaparecido. Em vez disso, ela usava jeans e um suéter simples, com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Aaron, antes impecavelmente arrumado interno sob medida, estava de calça caque e uma camisa social amassada. Ambos pareciam cansados, com olheiras e expressões tensas. Por um momento, pensei em ignorá-los. Eu poderia fingir que não estava em casa, esperar que fossem embora e continuar minha vida como se aquela interrupção nunca tivesse ocorrido. Mas a curiosidade se misturou a uma estranha sensação de inevitabilidade. Talvez aquele confronto estivesse sendo preparado há 10 anos. Deixei meu café na mesa e fui até o portão da frente. Ao me aproximar, vi suas expressões mudarem de ansiedade para alívio ao me verem. Atrás deles, na rua, estava um sedã modesto com bagagem empilhada no banco de trás, bem diferente dos veículos de luxo que dirigiam antigamente. Amamira, disse Aaron quando parei a poucos metros do portão, mantendo a barreira entre nós. Você parece bem. O que você está fazendo aqui? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Como você me encontrou? Vanessa se adiantou. Sua empresa foi destaque na Business Weekly mês passado. Mencionaram que você morava em Half Moon Bay. Perguntamos por aí até encontrar seu endereço. Isso não explica por que você está aqui, eu disse. Faz 10 anos. 10 anos desde que você me bateu e me mandou sair da sua vida. Aaron teve a decência de parecer envergonhado. Eu sei, e não tenho o direito de estar aqui, mas não sabíamos para onde ir. O que aconteceu? Perguntei, embora parte de mim já suspeitasse da resposta. Tudo desmoronou, disse ele, passando a mão pelos cabelos, que agora eu notava estarem grisalhos, apesar de ele ter apenas 44 anos. A empresa para a qual eu trabalhava estava envolvida em alguns investimentos questionáveis. Quando tudo veio à tona, perdi meu emprego. Aí o mercado despencou e perdemos a maior parte das nossas economias. Tivemos que vender a casa, acrescentou Vanessa, com a voz antes altiva agora contida. E depois o apartamento. Estamos hospedados na casa de amigos, mas já não somos mais tão receptivos. E a mamãe e o papai? Perguntei. Aaron olhou para o chão. Eles também perderam quase tudo. Seguiram meu conselho de investimento, colocaram tudo nos mesmos fundos que eu administrava. Agora estão morando em um pequeno apartamento na Flórida, mal conseguindo sobreviver com o que sobrou da aposentadoria. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Estudei seus rostos, procurando por qualquer sinal das pessoas presunçosas e cruéis que me rejeitaram por tantos anos. O que vi, em vez disso, foram dois indivíduos destruídos, humilhados por circunstâncias para as quais nunca haviam se preparado. Amira, precisamos de um lugar para ficar, disse Aaron finalmente. Só temporariamente, até que possamos nos reerguer. Tenho algumas perspectivas de emprego, mas nada definido ainda. E Vanessa está tentando encontrar trabalho, mas sem diploma ou experiência. Você quer morar comigo? Respondi secamente, sem perder de vista o absurdo da situação depois de tudo o que tinha acontecido. Vanessa assentiu, com lágrimas nos olhos. Não perguntaríamos se tivéssemos outra opção. Literalmente não temos para onde ir. Seus pais fizeram isso comigo, lembrei-os. Eles me roubaram para pagar o casamento de vocês. E você? Olhei diretamente para Aaron, me deu um soco na cara quando ousei me defender. Você me chamou de lixo, virei-me para Vanessa.
vocês dois fizeram isso. E agora querem a minha ajuda. Eu sei que não merecemos, disse Arão baixinho. Mas somos família, Amira. Família, repeti, a palavra com um gosto amargo na minha língua. Você não me considerava família quando estava tendo sucesso. Eu era a vergonha, a decepção. Lembra? Eu era o lixo comparado às pessoas com quem você se relacionava. Os dois se encolheram ao ouvir minhas palavras, reconhecendo-as como suas, de anos atrás. Eu estava errada, disse Vanessa, com a voz quase um sussurro. Nós dois estávamos. A maneira como tratamos você foi imperdoável. Sim, foi, concordei, e um pedido de desculpas 10 anos depois, só quando você precisa de algo de mim, não parece exatamente genuíno. Arão se aproximou do portão. Eu entendo sua raiva. De verdade. Mas, por favor, Amamira, estamos desesperados. Podemos ajudar com a casa, cuidar da manutenção, o que você precisar. Ficaremos fora do seu caminho. Seria só até conseguirmos juntar o suficiente para o depósito de segurança de um apartamento. Olhei para eles, olhei de verdade, absorvendo o desespero em seus olhos, a curvatura de seus ombros, a bagagem no carro que continha tudo o que lhes restava no mundo. E pensei na minha vida agora, o sucesso que construí, a família que criei, a paz que encontrei. Por um breve momento, pensei em como seria tê-los morando em minha casa, a atenção no café da manhã, as explicações para Lily sobre quem eram essas pessoas, as inevitáveis comparações e julgamentos que voltariam a invadir minha vida e, além disso, a mensagem que isso enviaria de que as pessoas poderiam me tratar terrivelmente sem consequências, desde que se desculpassem quando fosse conveniente para elas. Percebi então que estava em uma encruzilhada. A decisão que tomei naquele momento definiria não apenas meu relacionamento com Arão e Vanessa, mas também o exemplo que eu daria à minha filha sobre autorrespeito e limites. Preciso de um tempo para pensar, disse finalmente. Espere aqui. Voltei para casa, com a mente a mil por emoções conflitantes. Ao chegar ao terraço, vi o carro do Brian entrando na garagem, voltando da aula de natação da Lily. Esperei que eles se juntassem a mim, observando minha filha correr pela trilha, com o cabelo molhado pingando na sunga rosa e o rosto iluminado de excitação. Mamãe, eu fiquei debaixo d'água por 10 segundos hoje, ela exclamou, abraçando minhas pernas. Que incrível, querida, eu disse, alisando seu cabelo úmido. Estou tão orgulhosa de você. Brian se aproximou mais devagar, com uma expressão interrogativa ao notar meu estado distraído. Está tudo bem? Respirei fundo. Arão e Vanessa estão no portão. Eles querem se mudar para nossa casa. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Seu irmão, aquele que te bateu? Assenti e expliquei brevemente a situação enquanto Lily brincava com seus brinquedos no terraço. Brian ouvia sem interromper, com uma expressão cada vez mais preocupada. O que você quer fazer? Ele perguntou quando terminei. A decisão é sua, e eu apoiarei qualquer escolha. Mas lembre-se do que o Dr. Martinez sempre dizia sobre limites. Pensei naquelas sessões de terapia, no trabalho árduo que fiz para me recuperar do tratamento da minha família. Pensei na vida que construí, livre do julgamento e do amor condicional deles. E pensei no que eu gostaria que Lily fizesse se estivesse em uma situação semelhante. Com uma clareza repentina, soube qual deveria ser a minha resposta. Voltei para o portão onde Arão e Vanessa aguardavam ansiosamente. Parei diante de Arão e Vanessa, sentindo-me estranhamente calma. A brisa do oceano agitava meus cabelos enquanto eu olhava para aquelas duas pessoas que outrora tiveram tanto poder sobre o meu bem-estar emocional. Agora, estavam diante de mim, humilhados pelas circunstâncias, buscando a mesma ajuda que antes consideravam indigno de dar. Pensei no seu pedido, eu disse, com a voz firme e clara, e decidi que vocês não podem morar conosco. Seus rostos se fecharam, tomados pela decepção e pelo medo. Arão abriu a boca para protestar, mas levantei a mão para impedi-lo. Por favor, deixem-me terminar. Não digo isso por despeito ou vingança. Não odeio mais nenhum de vocês. Esse tipo de raiva é exaustivo de carregar, e eu a deixei para trás anos atrás, para minha própria paz. Respirei fundo antes de continuar. Mas não posso recebê-los em minha casa. O relacionamento que tínhamos era profundamente doentio.
Vocês dois, assim como nossos pais, me minaram constantemente, menosprezaram minhas conquistas e, por fim, me roubaram e me agrediram fisicamente quando eu me defendia. Sabemos que estávamos errados, disse Vanessa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós mudamos, Amira. A vida nos humilhou. Talvez você tenha mudado, reconheci. E espero que seja verdade. Mas um pedido de desculpas oferecido apenas quando você precisa de algo de mim não demonstra remorso ou crescimento genuíno. Demonstra desespero. A expressão de Aaron endureceu. Então é isso? Você vai virar as costas para a família quando precisarmos de ajuda, depois de todas as vantagens que você teve? Não pude deixar de rir do absurdo da declaração dele. Vantagens? Aaron, eu construí tudo o que tenho sem a ajuda da nossa família. Na verdade, eu consegui, apesar da mensagem constante de que eu não era bom o suficiente. E quanto a virar as costas para a família, você fez isso comigo há 10 anos, com o seu punho. Vi a vergonha passar pelo seu rosto, rapidamente substituída pela raiva. Você sempre foi egoísta, murmurou ele. Estabelecer limites não é egoísmo, respondi calmamente. É necessário para relacionamentos saudáveis, algo que tive que aprender da maneira mais difícil. Desbloqueei meu celular e abri um documento que havia preparado enquanto estava em casa. Não vou te deixar sem nada. Aqui estão os dados de contato de 3 hotéis de estadia prolongada na região que oferecem diárias semanais. Já paguei por 2 semanas em qualquer um desses lugares, o que deve te dar tempo para decidir seus próximos passos. Enviei as informações para o celular de Aaron, que vibrou em seu bolso. Também incluí os dados de contato do Centro de Desenvolvimento da Força de Trabalho local. Eles oferecem serviços de recolocação profissional e auxílio para currículo, e há informações sobre programas de auxílio para aluguel no condado. Vanessa ergueu os olhos, a confusão evidente no rosto manchado de lágrimas. Por que você nos ajudaria depois de tudo o que fizemos? Porque eu escolho ser melhor do que o tratamento que recebi, respondi simplesmente. Não vou trazer você para minha casa e arriscar expor minha família à mesma dinâmica tóxica com a qual cresci, mas posso oferecer assistência prática que a ajude a seguir em frente em seu próprio caminho. Aaron parecia dividido entre a gratidão e o ressentimento persistente. Sua filha, disse-lhe depois de um momento, você poderia pelo menos nos deixar conhecê-la? Afinal, ela é nossa sobrinha. Balancei a cabeça. Agora não. Talvez um dia, se você demonstrar uma mudança real com o tempo. Mas esse relacionamento precisaria ser construído com base em uma conexão genuína, não em obrigação ou culpa. Como vamos provar que mudamos se você não nos dá uma chance? Perguntou Aaron. Respeitando os limites que estou estabelecendo agora, respondi. Compreendendo que a confiança, uma vez quebrada, leva mais do que uma única conversa para ser reconstruída. Reconstruindo suas vidas de forma independente e se aproximando de mim como iguais, não como pessoas que precisam ser resgatadas. Percebi que estavam decepcionados, talvez até irritados, mas também havia um brilho de compreensão em seus olhos. Eles sabiam, no fundo, que não tinham o direito de esperar mais de mim. A oferta do hotel e dos recursos permanece, eu disse. O resto é com você. Vanessa assentiu lentamente. Obrigada por isso. É mais do que merecemos. Todos merecem compaixão básica, eu disse. Mas nem todos merecem acesso irrestrito às nossas vidas. Isso precisa ser conquistado com respeito e cuidado constantes. Aaron permaneceu em silêncio, com o orgulho claramente ferido. Por fim, disse, aceitamos a oferta do hotel. E peço desculpas, Amira, por tudo. Não só porque precisamos de ajuda agora, mas porque agora vejo o quanto eu estava errado. Foi preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Espero que você fale sério, eu disse, mais por você do que por mim. Eu te perdoei anos atrás, não porque você merecesse, mas porque eu merecia paz. Com isso, fechei o portão, tranquei-o e voltei para casa, onde Brian e Lily esperavam no terraço. Brian colocou o braço em volta de mim enquanto observávamos Aaron e Vanessa se pegando. Sistema, Vanessa entra no carro e vai embora. Você está bem? Perguntou Brian, baixinho. Sim, eu disse, e falei sério. Pela primeira vez na vida, me sinto completamente em paz com a minha situação familiar.
Não porque ela esteja resolvida, mas porque sei que meu valor não depende da validação deles. Naquela noite, depois que Lily já estava na cama, liguei para Lawrence para contar o que tinha acontecido. Ele ouviu atentamente enquanto eu contava o encontro. Você fez a coisa certa, disse ele quando terminei. A verdadeira cura não significa deixar as pessoas que te machucaram voltarem à sua vida incondicionalmente. Significa fazer escolhas com base na força, em vez do medo ou da obrigação. Continuo pensando no que eu gostaria que Lily fizesse se estivesse na minha posição, eu disse a ele. E eu gostaria que ela protegesse sua paz, que entendesse que o amor nunca deveria exigir que ela sacrificasse seu bem-estar ou sua dignidade. Enquanto o sol se punha sobre o Pacífico, sentei-me sozinho na praia abaixo da nossa casa, observando as ondas quebrando contra a costa. O oceano tinha sido meu companheiro constante nos últimos anos, sua vastidão me lembrando que meus problemas eram apenas uma pequena parte de um mundo muito maior. Sua constância me ensinou que, assim como as marés, a vida se move em ciclos de desafios e paz. A maior lição que aprendi com tudo isso foi esta: família não se define pelo sangue, mas pelas ações. Ela se constrói com respeito mútuo, apoio constante e aceitação incondicional. As pessoas que realmente merecem um lugar em nossas vidas são aquelas que nos valorizam exatamente pelo que somos, não pelo que podemos fazer por elas ou pela forma como as fazemos parecer aos outros. Estabelecer limites não significa punir aqueles que nos machucam. Trata-se de criar espaço para relacionamentos que nos nutrem, em vez de nos esgotarem. Às vezes, a atitude mais amorosa que podemos ter por nós mesmos e pelos outros é dizer não a dinâmicas que não nos servem mais. Minha jornada da decepção familiar até me tornar uma mulher firme em seu próprio poder não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de solidão, de questionamento se eu estava fazendo as escolhas certas. Mas sentada ali na praia, com a casa que construí atrás de mim e a família que escolhi acima de mim, no terraço, eu sabia com absoluta certeza que havia criado exatamente a vida que deveria viver. Enquanto observava a última luz se esvair do céu, senti a gratidão me invadir. Gratidão pelos desafios que me forçaram a encontrar minha força. Gratidão pelas pessoas que reconheceram meu valor quando minha família não conseguia. E sim, até mesmo gratidão por Aaron e Vanessa, cuja rejeição finalmente me libertou para me tornar a pessoa que eu sempre deveria ser. Você já teve que estabelecer um limite difícil com familiares que te machucaram? Como você encontrou forças para se manter firme quando eles precisaram de algo de você? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se no meu canal para mais experiências de vida autênticas. Lembre-se, seu valor não é determinado por aqueles que não o enxergaram, mas pela sua coragem de se honrar, apesar da cegueira deles. Obrigada por assistir, e desejo a você força para criar os limites que merece em sua própria vida.